Shalom. Shalom. Imagina só escrever um manual de sobrevivência, sabe? E não de um lugar confortável, né? Exatamente. Não do conforto de um escritório com ar-condicionado. Mas de dentro de uma masmorra fria, escura, acorrentado ao chão como se fosse um criminoso do Estado. É um cenário terrível e é com esse nível, sabe, de urgência e peso que a gente abre o nosso mergulho de hoje. Isso aí. Hoje a gente vai entrar de cabeça no capítulo 2 de Timotheus Bet, que é mais conhecida como a segunda carta a Timóteo. E o detalhe é que o nosso estudo hoje tem um diferencial enorme, né? A gente está usando as traduções e aquelas notas de rodapé fantásticas da Bíblia hebraica. Com certeza. E olha, antes da gente avançar, eu quero deixar um aviso claro para todo mundo que está ouvindo a gente. Não vamos usar jargões difíceis, tá? De jeito nenhum. A missão aqui é traduzir tudo isso para nossa realidade prática de um jeito, bem simples. Isso. E para que essa nossa conversa seja feita com o máximo de respeito, a gente precisa combinar umas regrinhas de vocabulário, né? O mundo usa muitos títulos genéricos por aí. Usa muito. E a clareza tem que começar pelos nomes. Então, sempre que a gente mencionar o Criador hoje, nós vamos usar o nome verdadeiro e majestoso dele, que é Yahweh, o Altíssimo. Perfeito. Nunca aqueles outros títulos usurpados, né? Exato. E quando a gente falar do nosso Salvador, o nome que vamos usar é Yahushua HaMashiach. E a gente também tem que lembrar quem nós somos, sabe? A nossa identidade. Isso. Quem segue esse caminho não usa aqueles rótulos comuns do mundo. Nós fazemos parte do remanescente dos Yaldim, né? O povo da casa de Efraim, o povo das nações. Nossa, ter essa base sólida já muda tudo. Então, indo direto para o texto, o capítulo já começa sem perder tempo. Ele fala sobre herança. A famosa passagem de bastão, né? A instrução de passar adiante a nossa emuná, a nossa fé. Mas, como que essa corrente funciona na prática ali nos primeiros versículos? Então, no versículo 1, Shaul, que muita gente conhece como Paulo, ele diz uma coisa super importante. Ele fala para se fortalecer no favor imerecido que há em Yahushua HaMashiach. Certo. Ou seja, a força não vem da gente. A força não é gerada ali pelo nosso esforço humano, sabe? Ela vem através desse favor. E aí no versículo 2 a gente vê a mecânica da coisa. Transmitir o que a gente aprendeu a homens fiéis. Para que eles possam ensinar outros, né? Exatamente. Não é sobre imprimir panfletos. É um discipulado muito vivo. A Torá e as boas novas têm que ser passadas de forma oral, pelo exemplo. A imuná dos nossos antepassados morre se não tiver alguém para passar para a próxima geração. Poxa, isso é muito sério. E o que me chama a atenção é que Shaul não deixa isso no ar, né? Ele usa umas imagens muito do dia a dia para explicar a postura de quem entra nessa corrente. 3 imagens muito fortes, por sinal. Ele fala do soldado no versículo 4, do atleta no versículo 5 e do lavrador ali no versículo 6. E olha só que interessante, todas essas 3 coisas compartilham o mesmo DNA. É a renúncia do conforto de agora por um objetivo muito maior lá na frente. O soldado desiste da própria vontade, o atleta não pode quebrar as regras para ter facilidade e o lavrador trabalha duro antes de todo mundo, né? Exato, ele soa primeiro para poder comer do fruto depois. A dedicação tem que vir antes da recompensa. Nossa, e essa primeira figura do soldado eu acho que tem uma aplicação super moderna. O texto fala que ele não se emaranha nos afazeres da vida, que a língua original chama de Shaim. Shaim, isso mesmo. Então, isso me soa muito como, tentar fazer home office hoje em dia. Imagina que você tem que entregar um projeto super importante para o trabalho. Mas fica o dia todo com o celular na mão, né? Exato, fica rolando feed das redes sociais, parando toda hora para ver a TV, arrumando briga na internet. A pessoa perde totalmente o foco da missão, fica emaranhada. Fica presa numa rede de distrações e a missão vai pro ralo. Mas, olha, isso me traz uma dúvida que quem está ouvindo a gente deve ter agora. Se a ideia é ser um soldado focado, isso significa que a pessoa não pode ter uma vida normal? Se isolar do mundo, né? Abandonar a família, o emprego comum, sei lá, e morar no mato, para não se contaminar. Olha, essa confusão é muito comum. Achar que ter foco significa se isolar fisicamente de tudo. Mas a resposta para isso está logo ali no versículo 7. O que ele diz lá? Shaul diz,
Considera o que eu digo e em out considera da'at em todas as coisas. Da'at é o entendimento, sabe? O conhecimento prático. Ah, entendi. Então o Yal dá sabedoria para a gente lidar com a rotina. Exatamente. A gente pode e até deve ter emprego, família, momento de lazer. A diferença é onde a gente coloca a prioridade. As coisas cotidianas não são a nossa missão principal. Elas são só o palco onde a missão acontece, né? Perfeito. É como o soldado que está lá no acampamento. Ele ainda almoça, ainda conversa, limpa a bota dele, mas a cabeça dele pertence a quem chamou ele para a guerra. Caramba, isso muda tudo. Não é deixar de viver a vida, é viver, tipo, com a bússola calibrada. É viver com intenção, né? E essa bússola tem que ser muito forte, porque a nossa caminhada não é fácil. Tem muito atrito, o que nos leva de volta para aquela masmorra fria. É verdade. E para segurar a barra nessa prisão, o versículo 8 traz a lembrança mais central de todas. Ele diz para lembrar que Yahushua Mashiach ressuscitou dos mortos. E olha, aqui a gente precisa fazer uma pausa importantíssima. Muito importante, porque o mundo inteiro tem uma imagem visual disso que está errada, né? Exato. O mundo carrega uma imagem do Salvador pregado numa cruz. Mas o texto original e a história verdadeira mostram que ele foi pregado no madeiro. Por que essa diferença é tão vital para quem lê as Escrituras? Olha, altera completamente o cumprimento da profecia. A cruz, na verdade, é um símbolo romano com raízes totalmente pagãs que o pessoal enxertou na tradição muito tempo depois. E o madeiro conecta as coisas, não é? Conecta o fim com o começo. Pensa lá no Éden. A queda da humanidade aconteceu por causa de uma árvore. Então a redenção precisava acontecer através do madeiro, de uma árvore também. Nossa, faz todo sentido. E tem mais, lá na Torá, em Deuteronômio, diz de forma bem específica que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Yahushua HaMashiach assumiu essa maldição exata. Ele cumpriu a Torá nos mínimos detalhes, né? Exatamente. Se a gente muda o instrumento da morte dele para uma cruz, a gente acaba apagando essa precisão matemática de como a profecia se cumpriu. Poxa, que ligação profunda. É a Escritura inteira se amarrando. E é justamente ancorado nesse Salvador que sofreu no madeiro que Shaul traz um contraste brilhante ali no versículo 9. E que contraste, né? Ele fala da própria dor. Ele conta que atura padecimentos como um criminoso, cheio de correntes de ferro. Mas no meio desse sofrimento todo, ele solta uma frase incrível. Mas a palavra de Yahushua não está algemada. Essa frase arrepia. Arrepia mesmo. E a gente vê que o império até pode prender o corpo físico dele, né? Mas a imuná, a fé, o ruar, que é o espírito, isso ninguém prende. O ruar não obedece a decreto de imperador romano, né? E no versículo 10, ele explica o motivo de suportar tudo isso. É por amor ao povo escolhido, o povo Ya'aldi. Para que eles alcancem a salvação com a eterna Tifereth, a glória eterna, não é? Isso mesmo. E o sofrimento dele é tão inspirador que virou meio que um poema na congregação da época. Nos versículos de 11 a 13... eu lembro dessa parte. É lindo. Fala tipo, se morremos com ele, viveremos com ele. Se não cremos, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esse finalzinho é o mais forte. Mostrar que Al não pode negar a si mesmo prova que a verdade não é só algo que ele fala. A verdade é a própria essência dele. Então, mesmo se a nossa imuná der uma balançada, ele continua firme. Exato. A rocha não sai do lugar só porque a pessoa em cima dela tá tonta, sabe? A base é fiel. Nossa, e já que a gente tem um Criador com uma base tão inabalável, isso exige de nós uma responsabilidade gigante. Tipo, como a gente lida com a palavra no dia a dia? Com certeza, e é aí que a gente entra no versículo 15. Pessoal que está ouvindo, atenção aqui. Esse é, sem dúvida, o ponto mais importante de toda a nossa conversa hoje. O versículo 15. É o filtro, sabe? O que separa quem quer aprender de verdade de quem está só brincando de religião. O texto diz para a gente se instruir para ser aprovado perante Yahweh como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que reparte retamente a palavra da Emet, a palavra da verdade. O texto até diz, no versículo 19, que quem clama o nome do Mashiach tem que se apartar da iniquidade. É parar de violar as instruções do Altíssimo. Do passado que briga e um de hoje que passa a mão na cabeça.
É um absurdo, né? A gente tem que usar as lentes da continuidade, não da ruptura. Muito bom. E depois de falar sobre esse cuidado imenso com o estudo, Shaw vai para o extremo oposto. Ele dá um alerta fortíssimo sobre o perigo das conversas inúteis. Ele compara isso a uma gangrena no versículo 17. A gangrena é uma analogia perfeita e, nossa, assustadora, né? Muito. A gangrena corrói a pessoa de dentro para fora. Aham. É quando o sangue para de chegar numa parte do corpo, a carne ali morre, e se você não cortar aquilo fora, o veneno espalha e mata o corpo inteiro. Nossa, É exatamente assim que aquelas discussões de palavras vazias agem. Uma fofoca ou um ensinamento falso corta o fluxo do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. E aí a dúvida vai apodrecendo a mente de quem ouve. e o negócio é tão sério que Shaul não tem minhas palavras. Ele dá nome aos bois. Ele cita nominalmente Humenaios e Filetos como hereges que diziam que a ressurreição já tinha passado. Ele expõe os dois publicamente. E olha, pensando com a cabeça de hoje, isso parece quase um cancelamento, né? As pessoas hoje diriam que ele não teve amor, que foi agressivo ao expor os caras. Por que ele fez isso tão direto? Sabe, a gente tem a mania de aplicar o sentimentalismo de hoje em questões que são de sobrevivência espiritual, né? Dar um nome de herege não é fofoca, é proteção. Proteção de quem ouve, né? Exato. Imagina um pastor cuidando de ovelhas. Se ele vê um lobo entrando no meio delas, ele não vai tentar conversar baixinho com o lobo para não ofender os sentimentos dele. Com certeza não. Ele grita e avisa todo mundo. Isso. Ele aponta o dedo e avisa. É um ato de amor com as ovelhas que são mais frágeis, que não têm tanto estudo, para que elas não caiam no erro. A fundação dele é firme, mas a gente tem que avisar sobre o veneno. Genial. É colocar a segurança da comunidade acima do orgulho de quem está ensinando mentira. E falando em comunidade, o texto usa uma imagem muito interessante na sequência para mostrar como a nossa casa espiritual deve funcionar. Sim, ele entra na metáfora da grande Baite, a grande casa ali no versículo 20. Isso. Ele diz que nessa casa grande tem utensílios de ouro e de prata que são para honra, mas também tem vasos de madeira e de barro para desonra. Isso me lembra muito aquela parábola do Machia lá em Matial 13. A parábola do trigo e do joio crescendo juntos no mesmo campo, né? Exatamente. E o que essas duas coisas mostram pra gente sobre a convivência dentro da fé no dia a dia? Mostra uma realidade bem crua, sabe? Não existe grupo humano perfeito. Na mesma estrutura você vai ter vasos purificados pelo Ruach Kadosh e vasos que estão ali por motivos totalmente errados. Então o segredo não é a gente sair quebrando os vasos de barro na base da marretada. Ah, definitivamente não, né? A resposta está no versículo 22. A gente que tem que fugir das paixões da juventude e focar em buscar a retidão, a emuná, buscar o ahavá, que é o amor, e a shalom, a paz, com o coração leve puro. Nossa, mas e aí a gente esbarra num problema gigantesco. O versículo 23 diz para evitar essas questões insensatas que só dão em briga. Só que hoje a internet é um ringue de UFC, né? Nossa, virou um campo de batalha constante, né? O tempo todo tem gente atacando a Torá, atacando Yahusha. Demais. E o nosso primeiro instinto quando a gente vê alguém zombando da verdade na internet é ir lá e brigar, defender com unhas e dentes, responder o comentário. Como que o texto de Shaul lida com esse nosso instinto? Ele vai totalmente contra esse nosso instinto de gladiador da internet. No versículo 24, ele é muito claro. Ele diz: ao Eved, ao servo de Al, não convém contender. Não é para entrar em disputas. É um soco no nosso estômago, né? Total. A gente não é advogado agressivo do Altíssimo. A postura tem que ser de alguém brando, paciente, apto para ensinar. Bater boca só em fluego não salva ninguém. Então espera aí, se a gente vê alguém falando uma heresia absurda, a gente só sorri e fica quieto? Não é se calar para sempre. Olha o versículo 25. Ele diz que a gente tem que instruir com mansidão aos que se opõem. A ferramenta não é o machado, sabe? É a mansidão. A gente instrui e dá um passo para trás. E por que recuar depois de falar? Porque a gente tem que esperar que o Altíssimo conceda a techuvá a eles, o arrependimento genuíno. Ninguém ganha almas ganhando um debate intelectual, gritando mais alto. A gente expõe a verdade com calma para a pessoa escapar da armadilha do maligno. Poxa, que fechamento de ouro para esse texto. A gente começa falando do soldado forte e termina vendo que a maior força dele não está em gritar ou brigar,
mas em ter paciência. É um canal limpo e calmo de verdade. Não adianta fazer barulho batendo num vaso para provar que ele é de ouro, né? A prova tá na pureza do que ele carrega e entrega para as pessoas. Que profundo! Nós andamos por caminhos intensos hoje, desde a masmorra fria de Shaul, passando pela importância de repartir retamente as escrituras sem dividir a Bíblia e o cuidado de não virar uma gangrena nas redes sociais. Foi um mergulho e tanto. Foi sim, mas para todo mundo que está acompanhando a gente agora, eu quero deixar um pensamento para mastigar durante a semana. Algo prático, né? Exato. A gente falou muito sobre instruir com mansidão. Mas e se o maior teste da nossa obediência a esse capítulo não for aquilo que a gente fala, mas sim o que a gente escolhe não falar? Nossa, verdade. Quando você estiver no trânsito amanhã e alguém te cortar, ou quando o pessoal provocá-la no grupo do celular, pergunte para si mesmo, será que a minha maior prova de emuná, de fé, não seria aguentar essa provocação em absoluto silêncio? É o domínio próprio no nível mais alto, né? A gente precisa confiar que a verdade de Yah é soberana e não precisa da nossa agressividade para se manter de pé. Que o Ruach Kadosh dê paciência para todos nós. É isso. Que a gente consiga guardar a espada na hora certa. Muito obrigado a todo mundo que tirou um tempinho do dia para mergulhar nessa palavra com a gente. Assim seja. Que Yah conceda graça e paz. Shalom. Shalom.